Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais uma videoaula PHP com Laravel. Hoje vamos estudar relacionamento Many-to-Many do Laravel. Vamos estar fazendo uma aplicaçãozinha onde nós vamos fazer o relacionamento muitos para muitos, onde vamos relacionar modalidades e professores, como se fosse uma academia, onde um professor pode dar aula de várias modalidades e várias modalidades ao mesmo tempo podem ser instruída por vários professores. Ok? Inicialmente vamos criar o projeto aqui com o uso do Composer. Usando esse comando ele vai criar um projeto usando a última versão do Laravel. Vamos dar o nome da pasta de Many-to-Many. Vamos, enquanto isso, também criar um banco de dados qual vamos usar para a aplicação. Vamos apagar um banco de dados pré-existente aqui. Vamos criar o banco vazio ainda, sem nenhuma tabela. Vamos, assim que o projeto acabar de ser criado, criar as migrations para a gente popular esse banco com as tabelas necessárias. Não vai demorar muito. Concluída o processo, vamos entrar na pasta do projeto. Vamos agora PHP Artisan Make Migration Create underline table modalidades traço create modalidades, criar a tabela modalidades. Agora a tabela professores. Na sequência, vamos criar a tabela chamada pivô, numa relação Many-to-Many, que é a tabela modalidades professores. Modalidades underline professores, onde vai ter ID de professor e ID de modalidades. Lá serão relacionados através da chave estrangeira as duas tabelas. Vamos abrir a pasta do projeto. As migrations que nós criamos agora. Tabela de modalidade professores. Quais são os campos que vão existir nessa tabela que vai relacionar essas duas entidades? Terá um campo inteiro chamado professor ID, professor underline ID, e terá também outro campo inteiro chamado modalidade ID.
Não podemos esquecer de definir esses dois campos como unsigned, pois ao pôr padrão o Laravel cria a chave primária também como unsigned, e por isso todos os campos relacionados a qualquer outra chave primária precisam também seguir este padrão. Vamos determinar aqui a constraint. Modalidade D, referências, ID, na tabela, modalidades e onDelete cascade. Assim, cada modalidade que eu excluir, toda referência também nesta tabela será excluída. Uma outra maneira de você fazer isso, que eu acho que é a menos produtiva, é que você também sobrescreve o método delete do modelo, onde você faz todo o encadeamento, deletando todos os dados relacionados do banco a cada vez que ele for excluído. A mesma coisa também para professor ID. Terminamos aqui que ele vai criar os campos e também em seguida vai fazer a chave estrangeira e a constraint necessária. Aqui na tabela de professores eu vou ter, além do ID, o nome e o e-mail, ambos como string, só que somente o e-mail vai ser unique. Aqui na tabela de modalidades eu vou criar também dois campos, string chamado nome, onde eu vou colocar o nome da modalidade, e logo embaixo o horário da modalidade. Ok, agora eu preciso ir lá no .env e definir o nome do banco de dados. Eu acesso ao banco de dados para que quando eu rodar o migration ele construa as tabelas. E agora, estando tudo correto, eu posso rodar o migration. Como vemos aqui, não temos nenhuma tabela no banco. Vamos lá. Todos os migrations foram criados com sucesso, e aqui o banco já com suas tabelas, inclusive a de migrations, onde eu tenho acesso a todas as migrações que foram feitas agora, que é a que ele usa para dar rollback caso necessário. Agora eu preciso criar os controllers. Modalidades, controller, resource, para ele criar todos os métodos que dizem respeito às rotas RESTful,
Mesma coisa para professores. Agora eu posso ir lá nas rotas. Vou definir essa aqui, a rota inicial, modalidades.new. Então assim que a gente abrir o sistema vai mostrar formulário para a gente cadastrar as modalidades, que é o passo inicial para a gente fazer o resto dos cadastros. Modalidade. Agora professor com professores controller. Os controllers, tem aqui o professor controller, já com todos os métodos, e modalidades controller, já com todos os métodos. Aqui vamos criar a página que vai mostrar o formulário do cadastro de modalidades, do cadastro. Agora também o cadastro de professores. Só que no cadastro de professores, como eu preciso definir a modalidade do professor, eu vou precisar ter na minha tela todas as modalidades. Então vou precisar ir ao banco e trazer as modalidades necessárias do banco. E eu preciso também criar os modelos. Model, modalidade e o model professor, onde na modalidade eu vou definir a tabela, vou definir os campos que são do tipo data para facilitar a conversão e a formatação. E vou também determinar quais são os campos que podem ser preenchidos. Para que eu possa usar o model create sem problemas. E é claro também, não pode faltar o relacionamento com os professores, onde ele vai ser de muitos para muitos. Então eu vou usar aqui does belongs to many, onde eu vou definir aqui o app professor. Vou definir aqui tabela pivô, modalidades professores e os campos que vão ser usados. Agora vamos fazer a mesma coisa
professor. Vamos também agora estabelecer uma lista onde serão exibidos todos os professores cadastrados. Agora eu vou copiar aqui as views, a gente não perder tempo com HTML. Eu tenho aqui um layout, template, já com Bootstrap. Tenho aqui a pasta de modalidades, onde eu tenho o edit, list, um list. As modalidades não está feito ainda, só o list dos professores, onde eu tenho aqui a lista de professores numa tabela. Ele recebe a variável professores aqui do controller. E escreve na tabela. E como o relacionamento com as modalidades podem ser vários, ou seja, o professor pode ter várias modalidades, eu percorro um array e escrevo aqui cada uma, pulando uma linha após escrever cada uma, o nome e o horário da respectiva modalidade. E aqui eu tenho, na outra coluna de ações, eu tenho o botão de excluir e o botão de editar. Vamos lá ver agora se a gente consegue cadastrar as modalidades. Vou rodar aqui PHP Artisan serve. Ele rodou aqui, apareceu pra gente o formulário para a gente adicionar a modalidade, mas para isso precisamos ir ao controller e criar o método store, que eu já tenho pronto aqui. Eu vou copiar para cá e vou te explicar. Aqui eu faço uma validação, nome e horário como requeridos. Eu uso create no model modalidade, onde eu pego o que foi enviado pelo formulário e monto num array.
Caso dê tudo certo, ele redireciona de volta para a página do formulário escrevendo a mensagem de sucesso. Se não, ele retorna escrevendo a mensagem de erro, que ele pega através desse try catch, que ajuda a debugar caso dê algum problema. Vamos lá. E lembrando que o create no model só pode ser usado caso você, aqui no model modalidade, crie esse filabel especificando quais são os campos que podem ser usados, podem ser preenchidos. Caso falte algum campo ali e você coloque aqui, esse campo vai como nulo. Provavelmente vai dar um erro se for obrigatório ou não. Vamos lá. Vamos cadastrar aqui. Vamos antes reiniciar para evitar qualquer problema. Das 8 às 9. Faltou o modelo. Também manual, porque eu estou acostumado a usar o PHP Storm, onde ele faz essa inserção do namespace automático. Modalidade adicionada com sucesso. Vamos adicionar outra modalidade. Jiu-Jitsu de 15 às 16. Adicionado. Aqui, modalidades. Capoeira, Jiu-Jitsu. Vamos adicionar mais. Pronto, adicionado algumas modalidades. Agora precisamos adicionar professores. Para adicionar professores usamos o método create. Vamos ver se aqui tenho. Vou precisar do use app modalidade e do use app professor. Também vou precisar do useDB, porque eu vou usar o DB para fazer a transaction na hora que eu for dar o story, porque eu vou trabalhar com várias tabelas ao mesmo tempo para inserir dados. Então, para não ficar dados capengas, por exemplo, eu vou inserir professor e vou também inserir a modalidade na tabela pivô relacionada ao professor que eu vou acabar de inserir. Então, se acontecer algum erro, ele pode inserir o professor e não inserir a modalidade relacionada. Então, eu fazendo a transaction, ele ou bota tudo ou não bota nada. Caso ele dê um erro, ele faz o rollback e remove o cadastro que foi feito. Assim eu garanto a integridade dos dados na hora de armazenar. Já temos aqui a lista dos professores, o método create, que vai levar para o formulário dos professores. Agora vamos fazer o método de store dos professores. Também já tem pronto aqui para agilizar. Aqui eu faço a validação, onde eu digo que o e-mail deve ter formato de e-mail, deve ser único na tabela de professores e também requerido o nome, e-mail e a modalidade. Aí inicio a transação, crio um novo professor com os dados nome e e-mail e salvo o professor. E aí eu percorro o array das modalidades que vai chegar do formulário, que podem ser várias modalidades ou uma só. Acho ela no banco,
usando o find, e pego o professor que eu acabei de criar, vou ao relacionamento dele e anexo a modalidade que veio no array que o formulário me trouxe. Tendo feito isso tudo corretamente, ele comita, ou seja, bota todas as informações no banco e redireciona de volta com uma mensagem de sucesso. Se der algum erro no meio do caminho, ele vai retornar a mensagem de erro e vai fazer o rollback, desfazer toda a operação que foi feita no banco. Agora vamos lá na tabela cadastrar um professor com aquelas modalidades que acabamos de inserir. Não criamos nenhum link, então vamos botar a rota aqui manualmente, professor barra create. Vamos ver se as rotas estão ok. Professor, modalidade, professores controller, modalidades controller, tudo ok. Modalidades, vamos lá no professores controller, modalidade, porque aqui está modalidades. Agora sim. E aqui, ó, trago todas as modalidades num campo multi-select, que a gente pode ver aqui nessa view. O código vai estar disponível para você no GitHub, onde você pode ver com mais calma todo esse formulário. Onde hoje a gente vai ficar só no cadastro e verificar o relacionamento, e na próxima parte nós vamos fazer a edição e a exclusão também do professor. E fica para você fazer, para estudar aí as mesmas funções também com as modalidades. Vamos lá, um professor 1, professor 1, bafit.com.br, ele dá aula de capoeira e musculação. Foi adicionado no banco professor de ID 10 com as suas modalidades. Professor 10 com a modalidade 1, professor 10 com a modalidade 3. Aqui nós selecionamos aqui capoeira e musculação. Na lista de professores temos aqui o capoeira e a musculação. A capoeira vou botar aqui das 8 às 9, assim, vamos ver corretamente aqui. Nessa lista dos professores temos aqui as modalidades, ó, onde ele escreve o nome, o horário e pula. Esse foi o relacionamento many-to-many e o código está para você lá no GitHub. Valeu, até a próxima parte, onde nós vamos colocar a edição e a exclusão do professor. Valeu. Se curtiu, dá um joinha aí pra nós. Tchau.